Caros irmãos, queridas irmãs, o Evangelho deste domingo é a continuação do Evangelho de domingo passado. Jesus vai a Nazaré, sua cidade, a cidade onde ele se tinha criado, se dirige à sinagoga em dia de sábado, lê um trecho do livro do profeta Isaías e explica esse texto, essa profecia, dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então, o versículo 21, que foi a conclusão do Evangelho de domingo passado, é o início do Evangelho deste domingo. Jesus ainda está na sinagoga de Nazaré. É importante lembrar que Nazaré era uma aldeia, um povoadozinho onde moravam poucas famílias. Ali vivia Nossa Senhora quando o anjo Gabriel lhe anunciou que ela seria a mãe do Filho de Deus. Então, em Nazaré, aconteceu o mistério da encarnação. Em Nazaré, a Virgem Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Depois nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, eles tiveram que fugir para o Egito por causa de Herodes, e quando Herodes morreu, eles voltaram para Nazaré. Então Jesus viveu a maior parte da sua vida nessa cidadezinha. Ali, certamente todos se conheciam, todos conheciam Jesus, todos conheciam Maria, todos conheciam José, alguns até eram parentes deles. E depois que Jesus começou o seu ministério, a sua pregação, especialmente em Cafarnaum, ele volta para Nazaré. Volta para Nazaré. Esse fato acontecido na sinagoga é narrado apenas por São Lucas, mas Mateus e Marcos também contam sobre essa volta de Jesus a Nazaré e dizem que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres porque eles não tinham fé. E o motivo é esse que eles dizem: não é este o filho de José? Porque Jesus viveu ali uma vida comum. Os evangelhos apócrifos, que são evangelhos em geral escritos por grupos gnósticos a partir do século II, são bastante fantásticos e imaginam que Jesus, durante a sua infância, adolescência, ficasse fazendo milagrinhos aqui e ali. E a igreja, por isso, desde o começo, rejeitou esses evangelhos, inclusive porque eles contêm heresias. Mas esses grupos imaginavam que Jesus, então, ficasse fazendo milagres quando era criança. Então tem um evangelho apócrifo, por exemplo, que diz que Jesus, criança ainda, estava lá brincando, aí se desentendeu com o menino, ficou com raiva e disse: morra, e o menino morreu, caiu morto no chão. Aí Jesus disse, aí se arrependeu e fez o menino ressuscitar, né? Tudo isso é fantasia. Os evangelhos canônicos
Os evangelhos inspirados por Deus, que estão na Bíblia, deixam claro que Jesus viveu ali uma vida comum. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus aconteceu em Caná da Galileia, como nós ouvimos há 2 domingos, quando transformou a água em vinho. E os nazarenos ficaram admirados, perplexos, assombrados, primeiro porque eles ouviram dizer que Jesus andava pregando. Ora, ele era o filho do carpinteiro. Como é que ele pregava se ele não tinha frequentado nenhuma escola rabínica, como São Paulo, por exemplo, que desde jovem foi aluno de Gamaliel, era um homem letrado, culto, que tinha estudado a lei? Jesus não. Jesus era um carpinteiro, essa era a profissão dele, que é a mesma profissão do seu pai. Então, como é que ele andava pregando por aí, ensinando as pessoas, se ele nem tinha estudado? Depois, ouviam dizer que ele fazia milagres. E eles então querem que Jesus repita também ali em sua terra tudo o que eles ouviram dizer que Jesus fez em Cafarnaum. Nós queremos que o Senhor faça milagres aqui, afinal de contas, nós estamos ouvindo dizer que lá em Cafarnaum o Senhor tem feito muitos milagres, tem curado, tem expulsado demônios. Eles ficaram com inveja. Ora, Jesus é daqui, nunca fez um milagre para nós, agora sai por aí fazendo milagre. Então faça milagre aqui para nós também. Ficaram com inveja. Só que os milagres de Jesus são para suscitar a fé. Eles não têm um fim em si mesmo. Por isso que o Evangelho de São João chama os milagres de Jesus de sinais. Quando Jesus esteve diante de Herodes, durante o seu processo de condenação, Pilatos mandou Jesus para Herodes, porque Pilatos não queria se meter naquela confusão, não queria se comprometer. Então ele manda Jesus a Herodes. Herodes era muito curioso e pediu que Jesus fizesse alguma demonstração do seu poder. Jesus não era um taumaturgo, um mágico, que ficasse fazendo espetáculo, tirando o coelho da cartola, coisa parecida, né? Se Jesus curava, se Jesus fazia milagres, é para que as pessoas crescem nele, na sua palavra. Por isso é que Jesus ficou em silêncio diante de Herodes, não disse nada, não fez nada, porque Herodes não tinha fé, ele tinha curiosidade, ele queria que Jesus satisfizesse um capricho dele. E a mesma coisa aconteceu em Nazaré. Aliás, o Evangelho de São Marcos diz que os parentes de Jesus pensavam que ele estivesse louco. E os parentes de Jesus moravam ali em Nazaré. Ou seja, Jesus foi rejeitado pelos seus concidadãos, por aqueles que tinham convivido com ele durante a maior parte da sua vida e agora não compreendiam como ele pode ser o Messias. Porque lembrem-se que Jesus tinha lido o livro do profeta Isaías, o trecho que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. E disse: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ou seja, eu sou o ungido, o Messias, o Cristo. Mas como isso é possível? Ele é só o filho de José. Nós sabemos quem ele é um Zé Ninguém.
Esse aí não pode ser o Messias, não pode ser o Filho de Deus. E se escandalizaram por causa dele, e tiveram inveja, e pediram a Jesus que fizesse milagres, e Jesus se negou a fazer milagres, porque sabia que eles não acreditariam, mesmo que Jesus fizesse milagres, porque o coração deles estava fechado e eles não eram capazes de crer. Como os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, que viram as curas que Jesus realizava, e, no entanto, não acreditaram, porque a fé é dom de Deus. É dom de Deus, mas é também uma adesão nossa. Então, a fé, ao mesmo tempo, é humana e divina. É um ato humano, porque é um ato de liberdade, mas só é possível sob a ação da graça, sob o influxo da graça de Deus. É dom, mas ao mesmo tempo a fé é a resposta do homem a Deus, que fala com ele, que se revela. E Jesus ali na sinagoga de Nazaré então foi rejeitado. Fizeram pouco caso dele. E não só, porque Jesus disse assim: tá bem, é assim mesmo, os profetas também não foram aceitos, não foram bem recebidos em sua pátria. E deu o exemplo de Elias e Eliseu, que eram profetas e que fizeram milagres, mas os milagres que eles fizeram foram em favor de pagãos e não de judeus. Elias, que fez multiplicar a farinha da viúva de Sarepta, e Eliseu, que curou a lepra do sírio Naamã. São dois pagãos. E o texto de hoje diz, o evangelho diz que todos na sinagoga ficaram furiosos quando Jesus ouviu isso. Eles estavam com inveja e depois ficaram com raiva, com ódio de Jesus e queriam atirá-lo do precipício, matar Jesus. O mesmo aconteceu com os profetas, porque a palavra de Deus geralmente é incômoda. A palavra de Deus nos constrange. A palavra de Deus nos corrige, nos questiona. Nós ouvimos na primeira leitura a vocação de Jeremias. Jeremias foi um profeta que também as pessoas do seu tempo rejeitaram, perseguiram e queriam matá-lo, porque ele dizia coisas que as pessoas não queriam ouvir. Ele dizia a verdade, só que a verdade incomoda. Por isso que quando Deus chamou Jeremias, na primeira leitura de hoje, ele diz assim: eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo. Ou seja, eu estou te mandando e você será do contra. Não por ser do contra, né? Não pela polêmica em si, por gostar de ser do contra, mas para defender a verdade você terá que ir contra todo mundo que não quer aceitar a verdade. Então Deus diz: eu te farei forte frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Então Jeremias também foi perseguido, foi rejeitado. E o próprio Jeremias se queixa com Deus, dizendo: mas eu estou cansado disso, toda vez que eu abro a boca é para dizer coisas que as pessoas não querem ouvir. Quando nós queremos chegar à nascente, dizia o Papa São João Paulo II, se eu quero chegar à nascente do rio, eu preciso nadar contra a correnteza.
E é assim. É por isso que Jesus foi perseguido, é por isso que a igreja é perseguida, é por isso que os verdadeiros cristãos são perseguidos, são odiados até. Porque nós somos incômodos, nós dizemos aquilo que as pessoas não querem ouvir. A palavra de Deus deve produzir conversão no nosso coração, mudança de mentalidade, mudança de vida. Então, o nosso estilo de vida não pode ser o mesmo da maioria das pessoas. O nosso estilo de vida é diferente, os nossos valores são diferentes e isso incomoda. Agora, São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos lembra que maior do que a profecia é a caridade. Junto com o anúncio da verdade deve estar a caridade. Porque tem gente que gosta de ser polêmico, né? Tem gente que gosta de arrumar uma confusão, de arrumar uma briga. Especialmente hoje em dia nas redes sociais, né? Então, o anúncio da verdade, que é a profecia, deve estar unido à caridade, que é o maior dos dons. A caridade na verdade e a verdade na caridade. São Paulo diz assim na segunda leitura: as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Quando o perfeito vier, o imperfeito desaparecerá. Os milagres, as curas, até mesmo a fé e a esperança, quando nós estivermos no céu, tudo isso acabará. Só ficará a caridade, o amor. As pessoas buscam muito curas, milagres, fenômenos sobrenaturais, extraordinários, mas o que nós devemos buscar é a caridade, a santidade, que é a perfeição do amor, amar com perfeição. Amar a Deus, como nós pedimos na oração coleta de hoje. Adorar a Deus de todo o nosso coração e amar o nosso próximo com amor sincero, que é o mandamento que Jesus nos deixou. O novo mandamento do amor. Então, por isso São Paulo diz, olha, o dom mais elevado ao qual nós devemos aspirar é a caridade. O anúncio da verdade, a profecia se exerce na caridade, movido pela caridade. E o próprio Jesus ensina: muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas nós pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, curamos enfermidades em teu nome. E eu direi para eles: não vos conheço. Ou seja, o sinal de que nós pertencemos a Deus, o sinal da nossa fé deve ser a caridade, o amor. Aquele amor que Deus mesmo põe no nosso coração. Milagres, curas, outras coisas, são sinais que Deus pode conceder a nós, provas do seu amor, mas não devem ser a finalidade da nossa vida espiritual. E o evangelho de hoje termina dizendo que eles queriam então atirar Jesus num precipício, e Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Jesus passou ali por Nazaré, os nazarenos tiveram a oportunidade, porque eles eram conhecidos de Jesus, tiveram a oportunidade de ouvi-lo, de estar com ele, e no entanto, desperdiçaram essa oportunidade. E Jesus passou e seguiu o seu caminho, foi embora. Santo Agostinho dizia assim: eu tenho medo do Deus que passa e que não volta. Todos os dias Jesus passa pela nossa vida. Se eu não tomo posse
dessa presença de Deus na minha vida, se eu não aproveito as oportunidades que Deus me dá, aquela graça que me é oferecida, passa e não volta mais. Cada missa que nós participamos, cada comunhão que nós fazemos, cada vez que nós lemos, ouvimos, meditamos a palavra de Deus, cada momento de oração, cada terço que a gente recita, é Deus que passa, é Cristo que passa pela nossa vida. Mas, como os nazarenos, infelizmente, muitas vezes nós recebemos em vão a graça. Nós rejeitamos a graça, nós não aproveitamos. E o problema é que a graça que me é dada hoje, só é dada hoje. Talvez amanhã Cristo passe de novo e me conceda outra graça. Mas a graça que me foi oferecida hoje não será oferecida mais, passou. E talvez eu nem tenha outra chance amanhã, outra oportunidade. Por isso é que cada missa, cada comunhão, cada oração, cada boa obra que a gente pratica, nós devemos procurar fazer com devoção, com piedade, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, a graça que Deus nos dá, porque Ele passa, e se nós não aproveitamos, perdemos a graça da sua presença, da sua passagem na nossa vida. Então vamos pedir a Jesus que nós tenhamos fé e que pela fé nós possamos aderir à verdade do Evangelho, à sua palavra, acolher a sua presença, aproveitar essa graça que Ele nos dá a cada dia, não receber em vão a graça de Deus. E nós, unindo a verdade à caridade, possamos viver a palavra que nos é anunciada. Não podemos ser meros ouvintes da palavra, mas colocá-la em prática na nossa vida, porque é para isto que nós viemos ao mundo, para aprender a amar. A fé, a esperança e a caridade são as virtudes teologais e elas crescem juntas. Se cresce a fé, crescem também a esperança e a caridade. Se cresce a caridade, crescem a fé e a esperança. Se cresce a esperança, crescem a fé e a caridade. Elas crescem juntas. Quanto maior a nossa fé, maior a nossa esperança e a nossa caridade. O amor a Deus é o nosso próximo. E hoje também nós, com grande alegria, celebramos, comemoramos as bodas de ouro do Geraldo e da Isaura, que pertencem aqui à nossa comunidade, estão aí completando 50 anos de vida matrimonial. E o matrimônio é esse sacramento que impregna o esposo e a esposa da caridade divina. Deus dá aos casais unidos pelo sagrado vínculo do matrimônio, o seu amor para que se amem reciprocamente, mutuamente, não com um amor que vem deles, mas com um amor que vem de Deus. E os casais, se querem permanecer unidos, se querem atravessar as dificuldades, as tribulações, as crises, precisam buscar em Deus, que é a fonte do amor, em Deus que é amor, o amor com que vão se amar um ao outro. Porque nós somos fracos. E, no entanto, Deus nos torna capazes da fidelidade aos nossos compromissos. Cada um de nós veio a este mundo com um propósito, com uma missão para realizar.
E nós temos então os nossos deveres de Estado, as nossas obrigações. O padre tem os seus deveres de Estado. Quem é casado é pai, é mãe, é esposo, a esposa tem os seus deveres de Estado. O seu estado de casado. Como eu tenho os meus deveres do meu estado de sacerdote, de padre, ou quem é religioso, enfim, o ônus da nossa missão, da nossa obrigação. Mas Deus também dá a graça de Estado. Nós não temos só os deveres de Estado, mas também a graça de Estado, ou seja, Deus nos sustenta com a sua graça para cumprirmos a nossa missão. E tem sustentado o Geraldo e a Isaura nestes 50 anos. Então quero chamá-los aqui para que nós possamos agora renovar esta aliança que eles selaram há 50 anos. Fiquemos todos de pé.